tudo bem? Vamos à resolução da questão número 4 da lista de exercícios de multiplicação de números decimais. Nessa questão, nós vamos ter mais de uma operação de multiplicação a ser feita em cada item. Por exemplo, aqui nós temos 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Uma dica, nesse caso, é trabalhar com os números sem a vírgula. Depois a gente tem que pensar o seguinte: como aqui eu tenho uma casa decimal, mais uma casa decimal, mais uma casa decimal, no final eu vou ter que ter no resultado 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. Gente, não vamos complicar isso aqui, é muito fácil. Vamos primeiro fazer 7 vezes 7, tá? 7 vezes 7, a gente já sabe que é 49. O próximo passo é fazer 49 vezes 7. Guto, mas não é 7, é 0,7. No final eu vou contar as casas decimais, não tem problema. Aqui fica 7 vezes 9, 63. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. 343. Só que a gente sabe que a resposta não é 343, porque eu preciso ter 3 números depois da vírgula. Não é isso? Eu tenho 3 casas decimais. Com 3 casas decimais no resultado, é só eu colocar a vírgula aqui, ó. Como o número não começa com vírgula, a gente põe um zero. Portanto, o resultado dessa multiplicação é 0,343. Viu como é fácil? Antes de sair fazer a conta, pensa um pouquinho. Será que tem uma maneira de deixar esse cálculo mais fácil? Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Na letra B eu tenho 5 vezes 1,2 vezes 0,85. Gente, eu vou trabalhar, nesse caso, com as multiplicações, desconsiderando que existem as casas decimais, mas eu já vou deixar isso aqui anotado. Ó, aqui eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Eu não tenho nenhuma casa decimal aqui no 5. Então, eu já sei que o meu resultado tem que ter 3 casas decimais. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu vou multiplicar 5 vezes 12 e o resultado eu vou multiplicar por 0,85. No caso, 5 vezes 12, vou multiplicar por 85, né? Eu estou desconsiderando a vírgula aqui. E no final eu vou lembrar disso, tá bom? Então, olha, 5 vezes 12, uma continha fácil de fazer, né? 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Agora eu vou multiplicar 60 por 85. Vou colocar o 60 embaixo, porque aí eu não preciso multiplicar esse zero, né? Basta eu descer ele, porque 0 vezes 85 é 0. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 8, 48. 48 mais 3, 51. Não tenho mais operações para fazer. Então, eu vou colocar esse resultado aqui. Mas eu tenho que lembrar dessa observação. 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. É só eu colocar a vírgula aqui, então. 5,100 é o resultado. Mas a gente sabe que esses zeros no final da parte decimal podem ser desprezados. Então, eu posso falar que é 5,100 ou, simplesmente, 5,1. Ok? Letra C agora. 14,2 vezes 0,2 vezes 2,5. De novo, eu vou desconsiderar a vírgula, vou fazer 142 vezes 2 e o resultado vezes 25. Tudo bem? Ou eu posso fazer 2 vezes 25 e aí multiplicar o resultado por 142. Mas eu já vou deixar anotado aqui a quantidade de casas decimais do resultado. 1, 2, 3. Então, meu resultado precisa ter 3 casas decimais. Vamos lá? Gente, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu vou multiplicar primeiro 2 por 25, tá? Lembra que eu estou desconsiderando a vírgula.
mas essa conta a gente faz de cabeça. Por quê? 2 vezes 25 é 50, correto? Agora eu vou multiplicar 50 por 142. Viu como é que uma multiplicação desse tamanho parece grande, fica pequenininha? Multiplicar por 50 é fácil, porque eu já tenho esse zero aqui. Então, é só multiplicar por 5 e lembrar de descer o zero. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Vem 2 para cá. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Vamos escrever esse número aqui. 7.100, porém 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. Então, a vírgula vem para cá, ó, que aí ficam 3 números. Mas esses zeros no final, a gente sabe que podemos desprezá-los. Então, 7,100 é a mesma coisa que 7,1. Beleza? Então, resolvida a letra C. Vamos para a letra D agora. 0,6 vezes 22,7 vezes 1,3. Eu vou fazer 6 vezes 227 vezes 13, mas eu já vou deixar contadas as casas decimais. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Deixa eu anotar essa informação aqui. Primeiramente, vamos fazer 6 vezes 227. Aqui, 227 vezes 6. 6 vezes 7, 42. Opa! 6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Vai 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 1.362. Agora eu vou multiplicar isso por 13. Vamos lá. Já vou emendar aqui, tá? E aí a gente tem 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Vem 1 para cá. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Vem 1 para cá. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora, multiplicar por 1 é só a gente repetir esse número, mas a gente não pode esquecer de deslocar para cá, né? Então, 2, 6, 3, 1. Vamos somar? Somando, a gente tem 6, 8 mais 2, 10, vai 1. 1 mais 6, 7. 4 mais 3, 7. E aqui a gente desce 1. Vamos escrever esse número aqui na resposta 17.706, mas nós temos que considerar as casas decimais. Quantas casas decimais? Contamos lá no início, 3. Então, 3 números depois da vírgula. A vírgula vai ficar entre os dois 7. Beleza, 17,706 é a resposta. Guto, nos outros casos você eliminou o zero. Mas veja bem, esse zero aqui está no final? Ele não está no final. Se ele não tivesse esse 6 aqui depois, eu poderia simplesmente dizer que é 17,7. Mas esse zero, ele possui esse 6 aqui depois. Então, ele é um zero intermediário. Eu não posso simplesmente eliminá-lo, porque 17,706 não é a mesma coisa que 17,76. Ok? Vamos para a letra E. 0,6 vezes 0,5 vezes 1,4 vezes 50. Nossa, coisa demais para fazer, muitas multiplicações. Mas lembra o jeito que a gente está fazendo? Nós estamos ignorando a vírgula. Então, isso aqui vai ficar simplesmente 6 vezes 5 vezes 14 vezes 50. Vamos contar as casas decimais antes de fazer o cálculo, tá? Para a gente não esquecer de pôr no resultado. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. 3 casas decimais. Vamos fazer comigo aqui? De cabeça, a primeira parte a gente faz. 6 vezes 5 dá 30. Vamos agora fazer 30 vezes 14 e o resultado a gente multiplica por 50.
30 vezes 14. Guto, por que você está pondo 30 embaixo e não 14? O 14 é menor. Primeiro, porque não faz a menor diferença isso na multiplicação. E segundo, porque o 30 tem esse zero. Eu só vou descer o zero e só preciso multiplicar o 3. Se fosse o 14, eu ia ter que fazer duas contas. 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 420. O que está faltando agora? Já fiz isso aqui, agora é multiplicar 420 por 50. Já vou até emendar aqui também. Está vendo que eu desloquei os 50? Não precisa colocar embaixo, assim, tudo certinho. Na multiplicação, isso é desnecessário. E multiplicar por 50, gente, é só acrescentar um zero no final e multiplicar por 5, né? Vamos lá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. Então, deu 21 mil. Deixa eu escrever isso aqui. Mas a gente tem que considerar as casas decimais. Quantas casas decimais? Ou seja, quantos números depois da vírgula? 3. Então, esses zeros vão ficar depois da vírgula. Logo, o resultado dessa multiplicação é 21,000. Mais 21,000, eu posso desprezar esses zeros aqui, né, e dizer que é simplesmente 21. Beleza? Então, olha, a gente resolveu de uma maneira diferente, mais fácil, essas multiplicações com mais de 2 fatores. Assim, a gente finaliza a resolução da questão número 4 da lista de exercícios de multiplicação de números decimais.